Fala aí, meu povo! Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando aqui. Hello, hello! E aí, dona Esther, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos começando mais um encontro aqui para falar do Jovens Ogivas. Hoje eu quero falar um pouquinho mais, quero chamar mais gente para conversar, bater um papo aqui. Para vocês que vão participar, para vocês que estão ainda na dúvida se participam do Jovens Ogivas ou não, eu quero passar algumas informações legais aqui e falar do contexto do que vai ser esse evento, do que a gente vai fazer, né? Bora chamar a galera aqui. Chamar o pessoal aqui, mandando aviãozinho pra geral. Fala, Pedrão, seja bem-vindo, amigo. Hello, hello, sejam bem-vindos, todos vocês estão chegando agora. Oi, Aline, tudo bem? Já vou te chamar aqui já pra gente bater um papo. Aí daí a gente falar um pouquinho do que a gente vai fazer nesse evento, né, do Jovens Ogivos. Então bora mandar aviãozinho convidando a galera. Vou te chamar aqui, Aline, já te chamo pra gente já bater um papo. Vamos ver aqui. Entra aí, dona Aline. Vai chegando, já vai mandando aviãozinho pra galera. Hello! Oiê! Tudo bom? Tudo bem, e você? Tô melhor que ontem e pior que amanhã. Ah, com certeza! Bora que bora! Eu sempre falo isso pra galera, o pessoal da primeira vez que escuta fica pensando o que ele quis dizer com isso, né? Melhor que ontem e pior que amanhã. Isso significa que a gente está em constante crescimento, em constante desenvolvimento. Então, a cada dia que passa, a gente tem que estar mais faca na caveira, crescendo e caminhando rumo a um lugar que a gente deseja, né? Legal. E aí, como você tá? Bem, graças a Deus. Muito animada para esse final de semana, para esse sábado. Vai ser loucura demais, vai ser top demais. Vocês que estão chegando aqui, você que já é jovem ogiva, coloca assim, ó, hashtag eu vou. Eu vou no Jovens Ogivas. Você que está entrando aqui agora e que vai participar, coloca a hashtag eu vou no Jovens Ogivas. Deixa eu avisar a galera nos grupos aqui que a gente já entrou nessa live. As lives eu estou entrando e não estou anunciando para a galera, mas é para ver se a galera realmente está online. Boa, vou mandando aqui também para um pessoal. Bora, deixa eu colocar aqui. Jovens Ogivas. E vocês estão chegando, já vai mandando aí um aviãozinho para a galera. Sejam bem-vindos, Lauil. Eu não sei se eu falei seu nome certo. Sara. Quem tá vindo aqui na minha live pela primeira vez, fala assim, eu sou novo aqui. E aí a gente vai conhecer um pouquinho vocês. Quem já é das antigas já sabe, né? A hashtag eu sou MDT. O que é MDT? É mordomo do tempo. Nós recebemos todo dia 24 horas depositado na nossa conta. Se nós não formos mordomos do nosso tempo e não investir esse tempo naquilo que realmente importa, os dias vão passar, a gente vai gastar tempo com o que não importa. E quando a gente viu, já passou dias, anos. Aí eu era jovem e um dia eu me tornei um pouco mais velho. E aí quando eu vejo, puxa, já passou aquela vibe, já passou um monte de coisa. E eu não fiz o que eu queria fazer, não fiz o que eu tinha que fazer. E me encontro numa fase onde, putz, eu não tenho certeza que eu não tenho que ficar aqui, mas eu não faço ideia para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, como eu faço para ir para o próximo nível, como eu faço para me conectar com pessoas diferentes, para ter resultados financeiros melhores. Então, a parada do MDT é mordomos do tempo. Nós somos mordomos do tempo que nós temos. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Isso aí, não desperdiçar nosso tempo. E fala pra mim, Aline, como que tá o teu coração referente... Que doideira que aconteceu? O que fez você vir parar aqui? Você querer estar com a gente? Você conhecer esse movimento? Qual que é a ideia? O que rolou na tua cabeça? O que passou? Bom, tudo aconteceu, a gente se conheceu lá em Goiânia, né? E já foi muito assim, de Deus realmente.
E eu lembro que a gente estava conversando, o Felipe já tinha compartilhado um pouco dos projetos, dos sonhos e aquilo que queima no seu coração, né, Fê? E eu lembro que ele foi falando e aquilo foi queimando no meu coração também, quando você foi falando de jovens, de ativar 7 esferas, porque realmente é um sonho muito grande e algo que eu tenho certeza que Deus se alegra muito com esse sonho, sabe? E com esse projeto que você começou, colocando mesmo sua energia e ativando isso, né, para que realmente acontecesse. E quando você falou, queimou muito no meu coração, porque sobre ativar jovens e sobre destravar destino é algo que fala muito comigo, porque eu vivi isso na prática. Quando você fala que primeiro a gente tem que vir para dentro, para depois ir para fora, para mim fez total sentido, porque foi isso que aconteceu comigo, assim, na prática. Eu vivi isso durante um tempo e quando eu realmente fui para dentro, eu me conectei comigo, com Deus, todas as outras coisas, elas foram acontecendo de forma natural, elas fluíram. Tanto que ontem você falou na live, né, que uma das palavras que mais simboliza o evento é conexão com Deus, conosco e com as pessoas. E realmente essa conexão com Deus, ela é primordial para que todas as outras também aconteçam. Ela é o início, né? Porque quando a gente entende quem a gente é nele, todas as outras coisas elas começam a fazer sentido. Então, por isso que queima tanto no meu coração sobre destravar destinos, porque isso é muito forte, porque quando a gente realmente entende a nossa identidade, realmente o nosso destino, ele é destravado. E tudo o que a gente faz, e onde a gente caminha com base na nossa identidade de filho. E é muito diferente. Essa é a loucura. Eu até trouxe aqui, ó, essa mochila aqui, que essa mochila representa a nossa jornada. É uma mochila de Uau! mochileiro, né? Então isso aqui a gente fez mochila esses tempos atrás aí, e a gente subiu o pico, e uma das coisas que mais representa essa geração e mais representa a vida é a jornada de um mochileiro, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para a jornada da vida, a gente fica, ou a gente está preocupado, existem 3 estradas. Existe a estrada que eu passei, a estrada que eu vou passar e a que eu tô agora. E normalmente na jornada a gente fica preocupado com o que passou ou com o que vai vir. E a gente não foca na estrada do agora, no que eu tenho que vir, onde eu tenho que passar agora. E aí o que acontece? A gente não curte. Porque uma das coisas que acontece é levar muita bagagem. Se você leva bagagem desnecessária para a jornada, você vai levar peso extra, vai cansar mais rápido, não vai curtir a vibe da parada, não vai curtir a paisagem, porque você está preocupado com o peso que você está carregando. Tem coisas que você está carregando que você tinha que ter deixado já no ano passado. Tem coisas que você precisa carregar que você nem colocou na mochila ainda. Então, Nossa, eu faço um paralelo muito forte com a vida em relação à jornada do mochileiro. O que você está carregando na tua mochila? Você entrou em 2022, o que você está carregando na mochila, né? Então, Jovens Ogivas, para quem não sabe, é o evento que nós vamos fazer agora nesse sábado, lá no Resort Digital, né? Ou Resort das Oliveiras, se encontra dessa forma também. E o jovem ogiva, o que é uma ogiva? Ogiva é a parte do corpo de um cilindro que é preparado para ser lançado em algum momento. Então, o jovem ogiva, significa parte de um corpo, aquele que é parte de um corpo que está sendo preparado para ser lançado. Lançado no quê? Lançado para o futuro. O lançamento, ele é para o futuro. E esse futuro tem a ver com você ser preparado. Como que eu me preparo para ser lançado para o futuro? O futuro que realmente importa, o futuro desejado, o lugar desejado. Como que eu faço? Eu tenho que preparar, eu tenho que me preparar no corpo, na alma e no espírito. Eu tenho que me preparar, minha conexão comigo mesmo, me conhecer o próximo, fazer networking, quem são as pessoas, as conexões, qual é a ambiência, quais são os lugares que eu frequento, e também conexão com a energia que existe na Terra, que rege a Terra, que a gente chama de Deus. Então, quando a gente conecta dessas formas, com essas coisas, a gente se prepara, a gente é lançado para o futuro e a gente cai no lugar certo. A pior coisa é você jogar uma flecha e ela errar o alvo e cair num lugar nada a ver. Ou você pegar como o Davi, esqueci agora a ferramenta do Davi, que ele matou o Golias. ele A pegou as fuga. pedrinhas.
Ah, afunda, né? Então é como você girar, girar e errar. Tipo, a pior sensação é você errar o alvo. Então a e parada nossa é acertar o alvo. sim, e Fê, você falando essa analogia com o mochileiro, né, com a mochila, foi algo que inclusive você compartilhou e falou muito comigo, porque eu estava conversando esses dias com uma amiga, a Gabi, ela entrou aqui, eu não sei se ela ainda tá. Gabi, se você estiver, manda um oi, amiga. E a gente estava falando, a gente estava lendo, eu estava lendo Hebreus e tava uma passagem que falou sobre paciência, que a gente tem que ter paciência para receber aquilo que Deus tem pra gente. E na hora eu postei no meu Instagram e ela me respondeu, falou, nossa, amiga, Deus falou hoje muito de paciência comigo e ela falou isso. Muitas vezes a gente fica aflito, ansioso no dia, no momento, por coisas que nem aconteceram ou por coisas que já passaram. Normalmente não é pelas coisas que estão no dia. E ela falou isso e conectou muito com o que você falou. Geralmente é isso que acontece, a gente carrega fardos que não é pra gente estar carregando. E Essa é é a isso que é grande. mais difícil. É demais, porque você fica carregando coisas que você precisa se liberar, porque senão você não consegue andar, você não consegue caminhar, você não consegue seguir os próximos passos. Então isso acontece muito, eu vejo muito, Aline, nessa galera, entende? Carregar coisas, carregar pessoas. O que que simboliza, né? O carregar pesos desnecessários? Você está carregando pessoas, você está carregando culpa de algo que aconteceu no passado, que você fala, putz, eu estou me acusando aqui. Cara, Jesus já morreu pelos seus pecados, pelos seus erros e pelas falhas que você ainda vai cometer, então já está tudo certo. Então você tem que entender essa parada. Boa noite. Boa Oiê! noite, Thaís. A Ana tá aí. Seja bem-vinda, Ana. Ana, beijo. Bora, vou chamar vocês para estar tudo aqui junto com a gente, hein? Vamos Bora. entrar, dá para colocar mais gente aqui na live. Então, essa parada do você carregar coisas desnecessárias, eu vejo muita gente carregando. Por exemplo, às vezes você está carregando um emocional, o emocional seu está abalado, você está carregando relacionamentos, você não tem que carregar. Você está carregando preocupações desnecessárias com o futuro, algo que nem aconteceu, você está brisando, você está fritando teu cérebro com isso. Então, não tem, a vida tem que ser para ser vivida adoidada. A gente tem que Exatamente. viver a vida de uma forma leve, suave e agradável, como diz lá em Romanos 12:2. Né? Então, se você deixar com que Cristo mude a sua mentalidade, você vive a vida adoidada. Né? Traduzindo Verdade. para os dias de hoje. Verdade. Tem que ser diariamente. A gente realmente tem que permitir com que ele faça isso diariamente. Isso, deixa eu ver aqui, ó, que eu consigo chamar mais alguém aqui. Tá. Deixa eu chamar aqui, cadê? Eu vou chamar você, ver se você consegue entrar, hein? Vou chamar a Ana aqui, vamos ver se a Ana consegue participar. A Ana, ela tá numa correria doida. Oiê! Oi! Aí! E aí, Ana? Tudo bem? Que bom Bem, e ter você aqui você? com a gente. Ai, prazer é meu estar aqui com vocês. Que E aí, massa. tudo certo? Sábado, gente. Sábado vai ser demais. Vai ser lindo. Vai ser loucura. Fala pra gente como que tá no teu coração, Aline. E a Ana, pra quem não conhece a Ana, ela tá junto com a gente nesse projeto. Vai ser um negócio incrível. É uma das pessoas que vai trazer um conteúdo muito massa para você que é jovem, você que é jovem adolescente também, vai ter um conteúdo bem massa. Fala aí, Aline, o que tá no teu coração? Quando você olha para esse evento, o que você pensa? Como tá no teu coração? Meu coração, ele realmente tem queimado por ativação. E quando a gente fala em ativação sobrenatural, Fê, até muito que você falou na live de ontem, o sobrenatural ele é muito mais real do que a gente imagina, né? Às vezes do que a nossa revelação é capaz de entender. Ah, oiê! E então o meu coração realmente ele queima por experiências com o sobrenatural e uma ativação para que de fato a gente possa conseguir reviver isso no nosso dia a dia. O sobrenatural de forma natural. E esse seja só um começo. Ai, que live incrível! Muita gente especial. E ativação também nas outras áreas, porque eu creio que quando você ativa o espiritual, o sobrenatural, ativação nas famílias, ativação no mundo dos negócios, tudo isso, ele também é um reflexo. Então eu creio que vai ser realmente um dia, o início de tudo, sabe? Para muitas pessoas. Que massa! Muito jovem. Que top demais! Isso que tá no teu coração é algo que o Senhor tem queimado no meu coração, no coração da Ana.
E o Senhor está unindo, ele não une pessoas, ele une propósito, né? Então, essa unidade que está acontecendo é algo para destravar a geração. Linda Lauren está aqui com a gente também. Já Oi, fala aí. gente. Lauren, fala pra gente, o que está no teu coração referente a esse evento? Como é que tá aí? O que tá queimando aí? Ô, vou te falar, eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, eu tô bem ansiosa para sábado chegar, viu? Não, gente, tá incrível o movimento, tá incrível, eu tô sentindo. É muito doido que a gente fica meio, ai, como é que vai ser? Será? Ai, e quando você vê em questão de minutos, segundos, todo mundo se movendo, divulgando, fazendo acontecer, as pessoas sendo chamadas, né? Sendo tocadas no coração. É uma coisa incrível, assim. As minhas amigas, inclusive, que trabalham comigo, simplesmente foram tocadas. Não, eu preciso. Uau! Falei, bora todo mundo junto. Então. A galera do trabalho vai vir, então? Vai. Que massa! Que demais, gente. E eu sou a tia, novamente, eu tô como tia da van. Aê! A tia da van tá on. A tia da van tá on, que Gente, massa! eu não tenho dúvidas que vai ser um dia sensacional, incrível, de muitas conexões importantíssimas e destravamento também que a gente precisa, né? Deixar para trás medos, bloqueios, angústias, coisas ruins, deixar enterrar, né? A gente tem que transformar para realmente conectar com Deus, com o todo, com nós mesmos e expandir, compartilhar com esse mundo, contribuir da melhor maneira possível. Emanar muita luz e amor, muita luz e amor. Massa! Ana, essa galerinha aqui tá louca para esse evento acontecer. Eles estão doidos. E ontem na nossa live a gente falou um pouco sobre duas palavras que vão representar, que poderiam representar esse encontro, que é conexão e experiência. Conexão consigo mesmo, com o próximo e com Deus, e experiência consigo, com o próximo e com Deus. Essas duas palavras. E fala um pouquinho, Ana, pra gente, o que tá no teu coração referente a esse encontro que a gente vai ter. Tudo começou no evento que teve no resort. E Deus falou claramente no meu coração, porque o meu ministério, ele começou com jovens, né? O meu ministério na igreja começou com jovens. E nós estávamos lá eu não lembro nem que evento do que era lá no... Acho que foi no resort. Não foi nos 300? Ou não? Não, foi bem Foi antes. né? Ai, mãe, coloca aqui. Eu não me lembro. Não, meu bem, só um pouquinho. Amor, você consegue pegar a Laurinha aqui um pouquinho? Foi algum evento que teve com um jantar executivo, alguma coisa assim com uma galera. Eu não me lembro qual evento que aconteceu no resort. E aí nós estávamos lá e Deus falou claramente no meu coração assim: você precisa fazer algo para os jovens, você precisa fazer algo para os jovens. E aí até no começo eu comecei a negar, né? Falei assim, não vou fazer não. Né? Eu já tenho trabalho com mulheres. Gente, é teimosa, né? Teimosa demais. Aí falei, não vou fazer não. Aí chegou outra pessoa e falou assim, você precisa fazer, é isso e aquilo. Nós jovens estamos abandonados, nós não temos, tipo, um grupo, sabe? Um movimento, nós não temos uma bandeira para poder levantar, tá todo mundo disperso. E foi chegando uma pessoa atrás da outra falando isso. E eu falei, o que você quer dizer comigo com isso, né? Em relação a isso? Daí, no mesmo momento, ele foi colocando no meu coração. Eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer. E aí eu fui e contei pro Fabrício. Falei, Fabrício, eu vou fazer um evento para jovens, vou fazer aqui no resort e tal. Ele falou assim, você já conversou com o Felipe Damasceno? Eu falei, não. Eu falei, na hora eu me lembrei que o Felipe, um dia antes, ele tinha mandado mensagem assim para mim. Não tinha, era IP. Ele falou assim para mim no IP, falou, a gente vai fazer algo juntos e você nem sabe o que é. Aí, na hora, eu lembrei que ele tinha me falado isso. Daí eu falei pro Fabrício, Fabrício, eu acho que ele queria me falar alguma coisa em relação a isso. E aí, tá. Aí a gente foi andando, né? E nisso o Felipe tava vindo atrás. Aí eu falei, Felipe, sobre o que você queria falar comigo? Aí, na hora, ele falou assim pra mim, era pra gente fazer algo pros jovens. E eu falei, nossa, Deus acabou de testificar. Laura, só um pouquinho. Meu bem, não precisa que você vá pra lá. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho aqui. Que eu preciso, essa jovenzinha aqui, eu preciso dar um jeito nela. Amor. Massa demais. Essa história que a Ana tá contando foi o que deu start aos Jovens do Divas. Quando a gente se reuniu pela primeira vez, o que aconteceu e que a Ana tá falando aí foi algo surreal.
Pode continuar, Ana. Então, aí o que que aconteceu? Aí a gente conversou e falou, vamos fazer. Aí nós marcamos a data, né? Foi marcada a data agora para sábado, que já vai acontecer, já tá chegando. E a expectativa, assim, eu sei que grandes coisas vão acontecer nesse dia. Sei que vai ser o início de um movimento gigantesco, né? Então, a gente precisa ir com o coração preparado, pronto para receber tudo que vai acontecer naquele lugar. E assim, da forma com que Deus tocou no meu coração e tocou no coração do Felipe, né? O Senhor falou muito pra gente sobre cura, né? Sobre cura, sobre renovação, sobre ativação, sobre jovens que não conhecem ainda a Deus. Então, e cada pessoa que tá indo, eu sei que é um pedacinho de que vai fazer parte desse movimento que vai ser ativado para ser levado mais distante, para ser levado mais longe. Massa. Acho que as meninas caíram aqui. Deixa eu chamar elas de novo aqui. E dentro disso que está acontecendo, Ana, está sendo surreal. Porque a gente tem recebido, né, algo... Tem sido natural, as coisas têm acontecido de forma natural. E existe uma galera que está com o coração queimando, um coração ardente por algo para eles, algo acontecer. Eles querem entender essa questão da energia. Teve uma menina que chegou para a gente e, vou mandar aqui de novo, Lauren. Bora lá, vou mandar aqui. Teve uma menina que falou que... vou chamar a Thalita aqui também. Thalita é outra menina que vai estar com a gente. Aline, quando você voltar, você avisa. Bora, Thalita, entra aí. Não sei o que Hello. aconteceu. Gente, estou dirigindo. Oiê! Tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo certo. Tô voltando do supermercado. Massa. Thalita, fala pra gente aí, o que tá no teu coração referente a esse evento? O que você tá imaginando que vai acontecer? Olha, eu tô bem animada, bem ansiosa. Eu sei que vai ser algo extraordinário. Mas não sei ao certo, mas sei que vai ser algo do alto e que vai alcançar todos nós. Top. O doido disso tudo é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer e tal. Nem a gente. Tô sentindo no coração que vai ser incrível, que vai valer muito a pena. Vai ser transformador. Essa é a loucura, porque assim, a gente só tá indo, né? Como diz tem uma frase que só vai, hashtag só vai. Só então nós estamos chamado. indo. Nós estamos respondendo a esse chamado e indo. É a hashtag se joga. É bem isso. Exatamente, isso mesmo. Gente, vai ser assim. Eu não tenho dúvida que Deus está no controle desse evento, que é realmente o primeiro passo de um grande movimento de ativação dessa juventude. E vocês que são jovens, né? A gente está organizando aqui, a gente é jovem ainda de alma, mas vocês que são jovens, para vocês realmente fazerem, sabe, um estrago aqui nessa terra, sabe? Um estrago positivo de resgatar esse multidão de jovens. E esses dias atrás eu tinha ido para Florianópolis e a gente foi fazer um passeio de iate. E onde nós paramos com o iate, tava tocando música, umas músicas, sabe, tipo, de baixo calão mesmo. E o Senhor começou a me mostrar, assim, ele falou assim, olha só para essas pessoas. E eu comecei a olhar para todos os barcos que estavam, os iates, e era só jovens. E aí Deus falava no meu coração, assim, falava, olha só, esses jovens são como você já foi um dia. E agora você precisa ir atrás deles. Então, da mesma forma, vocês precisam ir atrás desses jovens. E eles não têm a mínima noção, assim como eu um dia não tinha a mínima noção do que fazer, como fazer. E aí, na hora que nós voltamos, tinha o pier, onde os iates, os barcos, eles iam atracando, e estava vazio. E daí tinha algumas jovens sentadas, assim, sabe, desiludida. E Deus falou no meu coração, assim, tá vendo? Lá eles estavam festando, estavam bebendo, usando droga, mas quando volta para casa, é esse vazio. E é nisso que a gente precisa trabalhar. Essa é a grande dor, né? A falta de entender a si mesmo, de conhecer, de ter uma visão e entender um futuro, ter um norte, né? Uma causa. E para vocês que estão aqui participando, vocês entendam que esse evento é o start de um movimento que vai durar o ano inteiro. Então, vocês vão ser direcionados para os QGEs,
que vão ter próximo de vocês. Quem não sabe, no caminho vai saber o que é isso. A gente vai ter tarefa toda semana, a gente vai ter um negócio bem massa. E não é permitido não crescer e não desenvolver toda semana. A gente vai fazer um levantamento ali, ó. Vocês estão crescendo, não estão crescendo? Bora! Vocês vão ter que ter resultado. A parada está relacionada a isso, a movimento. E se você está em movimento, para você estar em movimento, você precisa de uma causa muito clara. E essa causa a gente vai trazer para que vocês entrem em movimento e para que vocês voem muito mais, mas muito mais além. Uma vez eu estava escutando algo sobre Jesus e Jesus tem uma frase que ele fala assim, olha, eu vou, mas vocês farão coisas maiores que eu. E eu estava pegando o princípio do que ele estava querendo dizer ali por trás disso, o princípio do discipulador, o cara que discipula, que treina outras pessoas. Um discipulador, ele quer que quem é discipulado seja muito maior que ele. Então, o nosso objetivo é que vocês voem muito mais alto, que vocês vão mais longe, muito mais longe, e alcancem milhares de pessoas, muito mais do que a gente já alcançou e o que a gente vai alcançar. Então, esse é o nosso desejo. Se você ainda não caiu para dentro, no link da bio aqui, tá no teu link da bio também, Ana? Tá, não tá, mas já vou colocar lá. Tá. Bora entrar. Bora entrar, assim. Deixa eu aproveitar que tem essa galera aqui, já mandar o convite, que alguns vão sair. Entra, clica no link da bio, vai lá na minha bio, vai lá no Jovens Ogivas, dia 22, sábado agora. Se você quiser ter uma experiência muito mais sobrenatural, nós vamos fazer batismo ali também. Então, o que é o batismo? O batismo é você mostrar diante das pessoas, publicamente confessar a sua fé, que eu acredito nessa energia, eu acredito nesse Deus, nesse Jesus que tantos falaram. Eu estou muito feliz, assim, eu estou até nos olhos aqui lacrimejando de ver esses jovens, sabe, que o Senhor está levantando. Ver a Thalita, ver a Aline, sabe, ver cada uma das pessoas que o Senhor está levantando. Eu sei, assim, vocês estão cheios de energia e vocês realmente vão cumprir o chamado de cada uma de vocês. É lindo demais. Então, gente, se vocês estão aí, se você tem a alma jovem, né, quer fazer parte desse movimento, já entra, já, sabe? Não pensa muito, não, tá? A gente colocou um valor bem acessível mesmo, porque a gente sabe que é para jovens, mas para realmente cumprir o propósito. É isso aí. Meninas, o que vocês querem falar? Fala aí, qual que é a dúvida de vocês? O que vocês gostariam de perguntar pra gente? Manda aí, manda a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, não sobre o evento em si, mas algo que me despertou curiosidade ontem na sua live. Você falou sobre criatividade e que muitas vezes para despertar a criatividade você precisa fazer algumas coisas ridículas. E foi algo que falou muito comigo. Você passou por esse processo, tipo, para estimular a sua criatividade de fazer coisas ridículas? Você e a Ana, vocês já poderiam falar os dois. Ou a criatividade já era aflorada, assim, em vocês? Quer começar, Ana? Pode ser. A minha criatividade... Hoje, assim, eu falo que eu sou uma pessoa totalmente criativa. Mas foi um dia que eu entendi que eu sou filha do Criador e a criatividade vem dele. Naquele dia, eu acreditei tão forte nessa frase que a criatividade vinha do Senhor, que eu comecei a ter tanta ideia, tanta criatividade, que eu falo assim, se uma pessoa vem conversar comigo e ela pede ideias, eu começo a ter, sabe, tanta ideia. E antes eu achava que eu nunca era criativa, que criatividade não era pra mim. Sabe, nesses testes que você faz de personalidade e tal, eu até já ia meio que direcionada, eu mesma, acreditando que eu não era criativa. Mas no dia que eu acreditei de verdade nessa frase, que a criatividade vinha do Senhor, porque eu sou filha do Criador de todas as coisas, eu comecei a exercer isso de uma maneira tão grande, sabe? Maravilhosa, assim. Porque vem dele, não tem como. E aí hoje, se você chegar pra mim e falar assim, me dá ideia disso, eu vou começar a falar, que parece que a criatividade, ela vem direto, que nem passa pelo pensamento, sabe? Ela vai sair. Mas foi no dia que eu acreditei mesmo, sabe? Com todas as minhas forças. Porque antes eu falava assim, não vem nada com criatividade. Eu sou muito executora. Eu falava assim, então eu executo as coisas, mas não vou criar nada. Mas como eu sou filha do Criador e toda a criatividade vem nele, hoje eu sou a pessoa mais criativa que existe. Uau, Ana! Essa tá vindo direto pra mim.
Tá vendo? Essa parte da criatividade, o que acontece? Eu lembro que na inteligência bíblica fala sobre a criação. Deus, ele criava, mas ele tinha um arquiteto criativo. Quem que era o arquiteto? Era o Espírito Santo. Desde o início, o Espírito Santo, ele era o arquiteto de todas as coisas. O Senhor, ele falava, vou separar o céu, as montanhas, as águas da terra. Então, quem colocava os limites ali? Era o Espírito Santo, que era o arquiteto. E o Espírito Santo era aquele cara criativo. Agora, quando eu entendi que a criatividade está nele e ele está em mim, se ele está em mim, eu sou criativo. Porque eu sou o que eu sou, diz que eu sou. Se eu sou o que eu sou criativo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, o que me travava? O meu emocional. Algumas travas emocionais que eu tinha. Eu sempre fui um cara muito certinho, muito preocupado com o que vão pensar de mim. Eu era, né? Um cara muito preocupado com o que vão pensar de mim. Eu tenho que ter a postura religiosa, etc e tal. Quando eu entendi, e na primeira vez que eu passei pelo método IP sobre o ridículo ativar a criatividade, até para ser ridículo eu programava. Então eu não estava sendo ridículo. Sim. O ser ridículo é você fazer algo que você não programa. Mas eu fui no método IP lá na frente, achei que eu estava me desbloqueando. Fui ridículo, o Pablo falou assim, cara, tu tá sendo programado. Você programou fazer esses movimentos. Esses movimentos programados na frente de 2, 3, 5 mil pessoas não é ser ridículo. Aí eu fui entender o que eu tinha que ser ridículo, ou seja, era a aprovação das pessoas, não me preocupar com o que as pessoas iam pensar naquilo que eu ia testar na minha vida, naquilo que eu ia fazer nos projetos, naquilo que eu ia falar. Então eu era muito preocupado com essas coisas. Então ali eu fui destravado. Eu entendi que esse ser ridículo para ativar a criatividade é você simplesmente pegar aquilo que vem, não usar filtro e soltar. O problema do filtro é que ele tira e ele não te deixa ser... O que é ser ridículo? É ridicularizado, ou seja, é julgado pelos outros. É quando você é julgado pelos outros. Exato. Então, quando você deixa de se preocupar com isso e se torna ridículo, você ativa a criatividade. Quando você ativa a criatividade, coisas novas saem, ideias novas são colocadas em práticas. A ideia vem, se ela não for se você não usar a criatividade para pôr em prática, ela não vai sair do lugar. Então você tem que pôr ela para sair do lugar, tirar ela da cabeça e ser ridículo, ou seja, não importar com o que vão pensar e simplesmente fazer e testar. Se aquilo está no teu coração, vai acontecer e não tem para ninguém. O negócio vai ser massa. Uau, eu perguntei isso. Quer terminar? Quer finalizar, Ana? Não, eu ia falar assim, você viu, quando ele falou, eu disse exatamente isso, que vem e não é como se não passasse pelo pensamento. E essas primeiras ideias que vêm da criatividade são umas bem loucas, que talvez você não vá usar ela, mas ela é a master, a mãe das outras que você vai aperfeiçoando e vai sair algo legal disso. Tá. E nossa, muito bom isso que vocês falaram, muito obrigada pelas respostas. E eu perguntei isso porque eu acredito que assim como eu, e até a Ana falou também disso, e o Fê um pouco, eu sempre falava isso, eu não sou criativa, não, eu não sou boa nisso. E eu sempre achava que eu era boa na execução também. E há um tempo, apesar também de ser da igreja há muitos anos, há um tempo eu tô tendo um acesso diferente a Deus. E aí eu tenho... mas ainda falta... Eu ainda tô no processo. Às vezes eu falo, aí eu lembro, não, eu sou sim, porque eu sou filha do Criador. E uma vez eu ouvi até isso, se você é a imagem filha, né, criada, a imagem e semelhança do Criador, como que você pode não ser criativa? Isso começou a falar comigo. Então, ainda tenho alguns resquícios, assim, mas é algo que eu escuto muito também dos jovens falando, não, eu não sou criativo. Não, eu não sou bom nisso. É aquele medo de se expor, aquela vergonha alheia quando alguém se expõe, né? Tipo, alguém se expondo, os caras, vocês, fica com vergonha pela pessoa. E, na verdade, ela está ativando algo. E o que nós devemos fazer é justamente isso. Não olhar pelo julgar do outro, né? E não andar pelo julgamento. Porque se eu estou andando, sendo conduzido pelo julgamento do próximo, eu estou indo na condição e não na decisão. Né? Então, nós precisamos ter a decisão ali de, poxa, eu vou fazer algo, eu vou empreender. Que nem tem alguns jovens que têm medo de empreender, não sabem o que fazer, estão perdidos. Por onde eu começo? Tem tanta coisa, acaba querendo fazer tudo e não faz nada. Então, peraí, vamos começar por um lugar, vamos fazer algo, vamos testar, vamos até um fim, né? Começar um ciclo e terminar esse ciclo para ver se dá certo ou não. Se não der, a gente parte para outro, testa outra coisa.
A geração fast food, né? Do Netflix, é tudo muito rápido. A geração da propaganda, que não tem paciência para ver aquilo. Enfim, filme, então, a geração que não quer nem ver. Então, assim, é uma coisa que nós entendemos que nós precisamos trabalhar essa geração. É Uau. tudo muito de imediato, né? Então a gente está na geração do imediatismo, do mimimi, aonde querem as coisas muito fáceis, aonde as pessoas estão totalmente preocupadas com o que o outro vai dizer, com a opinião alheia. Então, além dessa geração ser assim, né, que fala que é a geração glass, que é a geração de vidro, que é uma geração frágil, tem ainda toda a questão da idade também. Então, não só da geração, mas de estar numa fase delicada, onde está passando por um processo de transição da fase da adolescência para o jovem para a vida adulta. Então, é complicado isso. Por isso que é importante a gente trabalhar isso de uma forma com que eles consigam ter clareza, consigam ter a noção, né, como que eu posso dizer? Ter a noção do tamanho das coisas que eles podem realizar, da potência que eles são. Então, quando você começa a clarificar, a entender o que é certo e o que é errado, porque essa geração está muito confusa do que é certo e do que é errado. E as próximas vai ser pior ainda. Então, eles não vão ter nada de noção. Porque hoje, tipo, o que seria o certo, o que seria como princípio, está sendo colocado como errado. Tem em algumas questões que você não pode dar a tua opinião, né? Porque senão é julgado de uma forma ou de outra, é cancelado. Enfim, a gente está passando por uma fase muito delicada. Por isso que é importante se posicionar em relação a isso e educar mesmo, sabe? Trazer clareza para esses jovens. Por quê? Porque deles vai vir as próximas gerações. Exatamente. E se tiver tudo confuso, se tiver tudo complicado, se tiver não entendendo, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil para viver aqui na Terra. A condição é muito complicada, né? A geração que tem que ir pela opinião dos outros, a maioria vence, né? Então, eu não posso expor a minha opinião ou com medo do que vão falar de mim ou o que até vão fazer, vão me excluir. E um jovem, ele precisa fazer parte de um movimento. Então, quando ele fala, pô, eu vou ficar excluído, então ele nega a si para poder se sujeitar àquelas condições para não se sentir só. Exato, E aí é fala onde não para começa ele. todo o problema, né? Isso E é muito esses forte. dias eu fiquei muito assustada. Eu dei a aula para minha turma de mentoria que começou agora recente, que é a turma que eu dou aula de manhã, e eu dei aula para eles, e daí uma das mulheres comentou assim, o meu filho está em depressão. E aí um monte começou a comentar assim, o meu filho também nessa idade estava em depressão, em depressão, em depressão. E eu comecei a perceber o quanto de jovens estão em depressão. É muito grande o número, é sobrenatural, assim. E as pessoas, elas não falam disso, elas escondem. Ali elas começaram a expor, porque uma pessoa expôs que o filho estava em depressão. Então, Tiveram você que começa entrar a num entender. senso. Tem alguém que abriu a boca, que teve coragem para os outros falar, se sentir seguro e falar também. E é muito forte. A depressão e suicídio é algo muito forte. Suicídio já tem alguns anos que o índice é muito alto. Se a gente for na subprefeitura de qualquer cidade, você vai ver o quanto que o índice de suicídio na juventude, na adolescência, é gigante. Nas escolas acontece demais. Existe um pacto entre a mídia para não ficar anunciando, porque senão ia criar um alarme muito grande. Mas é muito forte. Todo dia tem alguém que está se suicidando. Então, assim, E o jovem, ele é muito fácil se dispersar. Então, ele está começando num caminho, você está ensinando, ele começa ali, ele vai com tudo. Porque o jovem, ele é muito intenso em tudo aquilo que ele faz. Verdade. Porque ele tá ali no vigor, na flor da idade, então tudo que ele faz é muito intenso. Então, se ele tá indo pro caminho de Deus, tá conhecendo a Jesus, ele é super intenso naquilo, é o primeiro amor e tudo ótimo. Mas a hora que ele se desvia, ele também é muito intenso naquilo. Vai com tudo, É famoso 880 demais, né? Tipo, assim, muda 180 graus. Exatamente. E hoje em dia, realmente, o número é muito alto e muitas vezes são pessoas que parece que tá tudo bem. Você olha, a pessoa às vezes tá do seu lado, tá sorrindo, parece que tá tudo bem e na verdade não tá. E às vezes a gente perto da pessoa, a gente não consegue perceber, de Não tanto consegue que perceber. maquia.
Isso é muito Maquei, forte. até pela questão da necessidade mesmo de aprovação que a gente fala. Por se sentir aceito, por se sentir parte de um grupo. Porque todos temos essa necessidade de se sentir pertencente a algo. Então, dependendo do que, como ele está convivendo com as pessoas que tem ao redor dele, o que ele está escutando, ele vai querer fazer parte de alguns grupos. E a maior parte desses grupos não são bons. E aí vai levar só a decadência, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí um jovem que tinha um futuro promissor, que tinha dons e talentos inúmeros, tudo perdido por completo. Se você que está aqui com a gente agora quiser fazer parte do Jovem Ogiva, vai acontecer sábado agora, lá no Resort Digital. Você que já ouviu falar do Resort, te acompanha a gente aqui, dia 22/1, às 10 horas da manhã. Começa às 10 e termina às 18 horas. Vai ser um dia incrível. Se você ainda não caiu para dentro, aqui no link da bio você vai encontrar o link para você fazer parte. Se você conhece algum jovem que precisa ser ativado, precisa conectar com pessoas diferentes, com um nível diferente, uma ambiência diferente, que precisa conectar com si mesmo e conectar com Deus e viver o sobrenatural de forma natural, além da conexão e ter experiências com Deus, experiência consigo, experiência com outras pessoas que estão na mesma faixa etária e com uma linguagem massa, uma linguagem que vai levar para frente. Na inteligência bíblica fala sobre oração, né? Oração, a gente deve orar o tempo todo. Quando nós aqui estamos conversando e falando de coisas que vão elevar o reino, nós estamos em oração. Então, que massa se a gente tivesse com pessoas o tempo todo falando de coisas e sonhando com coisas que tem a ver com o reino, com levar o reino. Então, nós vamos estar em oração o tempo todo. Olha que louco isso. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos entender sobre ambiência. Você vai ser levado a esse nível. E vai ser o ano inteiro. Então, marca aí um jovem que precisa fazer parte, chama ele, coloca ele para dentro, manda o link para ele. E a gente vai, no final aqui, a gente vai postar uns stories, a Ana vai postar, eu vou postar, ali. É um grande movimento de jovens, é um grande movimento, assim, de avivamento mesmo. Esses dias eu fui ver um jovem que a minha filha segue. Eu tenho uma filha que tem 16 anos, ela fez 16 anos essa semana, gente. Ai, meu Deus. E eu comecei a olhar e comecei a acompanhar, e ele é um influencer que tem mais de 15 milhões de seguidores. E eu comecei a perceber, eu comecei a ver os stories, e eu comecei a ver o comportamento dele. E quando eu vi que ele tinha mais de 15 milhões de seguidores, a maior parte dos seguidores dele é jovens, está sendo influenciado por aquelas atitudes, me deu um desespero. Porque eu falei... medo. Só completando o que você falou, também, esses dias eu estava conversando com uma amiga, inclusive, eu não tinha feito nenhuma live ainda, esse mês eu fiz a primeira. E ela me mandou uma mensagem, ela falou exatamente isso, ela falou assim, amiga, eu quero fazer o meu Instagram algo útil, assim, não que não esteja sendo, mas eu quero usar para algo maior. Ela falou assim, cara, eu vejo tanta gente com tantos seguidores e influenciando tantas pessoas, amigas nossas, e tudo distorcido, sabe? E a gente que tem vivido tantas coisas incríveis, coisas com Deus, a gente tem ficado caladas. E aí, quando ela falou isso, a gente marcou uma live e fez a live. O que tem muito a ver com isso que você tá falando, sabe? De realmente a gente se levantar. E a gente vê tantas pessoas influenciando, por que a gente não se levantar para isso, sabe? E uma coisa que eu senti muito de falar, Fê, enquanto você falava pro pessoal sobre o evento de sábado, se você tá assistindo aqui essa live, você ainda não comprou, você ainda não garantiu sua vaga e você tá sentindo vontade de ir, mas tá com vários receios, sabe? Vergonha ou não conhece ninguém, não deixe isso te parar. Tome uma decisão hoje, sabe? E realmente garanta a sua vaga, porque lá vai ser um ambiente para gerar mudança, para gerar ousadia, coragem, um ambiente realmente de ativação e transformação. Então não deixe isso te parar. Vai, decida. Seja corajoso essa noite, corajosa. É isso aí. Alguém colocou aqui que os jovens são como flechas. Na Bíblia fala sobre isso, né? Que nós precisamos pegar essas flechas da aljava e esticar o máximo. E quanto mais se estica, tá perto do coração. É preparar, ensinar e treinar para que quando eles forem, eles vão com força. Eles vão chegar e acertar o alvo. Então, essa geração, ela precisa disso. O Senhor tem colocado no nosso coração, no meu coração, Ele colocou muito forte de pegar jovens que vão ser influencers e vão influenciar essa geração. Não faz sentido nós vermos... Uma vez eu escutei isso. Enquanto os maus
Enquanto os bons dormem, os maus governam, os maus dominam. Caramba. Então, quantos jovens que E têm governam, tipo, criatividade... e dominam, tipo, de balde, assim. Não, total, Então, bandeja. Com ousadia. E eles falam umas coisas tão absurdas. E aí, o que eu imagino? A religião, ela às vezes atrapalha um pouco da gente ter jovens criativos com princípios dentro. Então, o que nós vamos fazer é ensinar os princípios. É treinar vocês e preparar vocês com princípios, com a sabedoria do alto, para que vocês sejam criativos, ridículos. Quando a gente fala de ridículo, por exemplo, fazer as dancinhas de TikTok, essas coisas tudo, mas que vocês vão fazer isso com princípios por trás. E na hora de levar algum aprendizado, algum ensinamento, na verdade, para essa geração, eles vão olhar e vão ver princípio e falar, cara, que legal, dá para fazer isso, mas eu sou livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, para libertarmos aos outros. Agora, essa liberdade precisa ser conhecida. Por muito tempo, a religião, ela atrapalhou, ela tirou a liberdade. E se confunde muito. Então, chegou a hora dos trabalhadores da última hora se levantarem de verdade. Da gente se levantar e fazer o regaço. E realmente tocar o terror nessa terra, como o Paulo diz, para a gente aumentar a pressão, preparar essa galera jovem para que eles vão influenciem a geração. Porque eu e a Ana, nós não vamos ter esse rapport muito forte com essa galera. Já pensou? Imagina a Ana fazendo dança em TikTok. Eu fazendo... Não vai fazer sentido. Não é a nossa vibe. Mas para vocês é. Para vocês é legal. E se vocês tiverem tempo só para fazer isso e tiver toda uma estrutura, um quartel-general que vai dar suporte para vocês fazerem isso, serem criativos o tempo todo, começarem a influenciar a galera, e aí quando tiver que ensinar algo, traz eles para perto. E ensina. E aí a gente consegue alinhar essa geração para que eles assentem nos 7 tronos de governo da nação. E aí assim a gente consegue mudar a cultura da nação. E quando nós mudarmos, eu tenho muito claro no meu coração que quando a gente alcançar isso, o último avivamento vai acontecer. A última colheita, né? Sem dúvida nenhuma. Então, gente, eu espero vocês no dia 22. Eu falo que eu me emociono demais, porque nós vamos tocar numa parte importante dessa geração, nós vamos tocar numa parte importante das pessoas que existem aqui na Terra, que são os jovens. Então, que estão com todo vigor, que estão com todo o gás. Só precisa ser direcionado para poder usar isso da melhor maneira possível. E a gente está aqui para poder fazer isso, né? Então, a gente vai mexer aí nessa idade, nesse núcleo, para que os resultados sejam diferentes para as pessoas que vão vir e para as pessoas que já existem aqui na Terra. Então, estou esperando vocês no dia 22. Não deixem de ir, chamem os jovens que vocês conhecem, porque vai ser doido. Dia 22 promete. Vai Vai ser ser doido. doideira. Vamos lá, então. Vamos tirar um print aqui para a gente poder postar. Deixa eu tirar os comentários aqui. Desativar comentários. Eu tô com o celular que tá torto porque tá carregando. Eu corri lá pegar o carregador que tava quase acabando a bateria. Tá valendo. Já? Vai. Massa demais. Você que tirou o print também aí, tira um print aí, manda nos stories, fala qual que é a chave que você pegou e manda um convite para todo mundo que está na tua rede. Então, se você não sente que não é para você, mas você conhece alguém, provavelmente tem alguém perto de você que precisa disso. Então, não retenha na fonte, transborde, deixa o rio fluir através de você, chama outras pessoas que precisam ter acesso a isso. E tamo junto, até depois do fim. É nóis. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigada. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.